Meus irmãos, bom dia. Eu fui incumbido aí de trazer a mensagem devocional dessa manhã e fico feliz aí, apesar do nervosismo, mas vamos tentar trabalhar na palavra do Senhor brevemente. Eu fiquei pensando que eu poderia falar, até que eu li a devocional da semana passada do Reverendo Donizete no boletim, e aí me chamou a atenção algumas palavras. Para quem viu, era um pouquinho da história da igreja. Ele leu a ata, a primeira ata, acho que foi a primeira ata no velório da dona Otília, e ele citou um pouquinho dessas palavras aqui no boletim, e me chamou a atenção algumas palavras depois que ele conta um pouco sobre a fundação, os irmãos que foram recebidos, e aí num certo ponto ele diz: mas graças a irmãos assim, a obra de Deus foi adiante, se propagou em nossa região, com muitas organizações de outras igrejas. Aí ele cita algumas igrejas e ele continua: quantos pastores já foram formados? Quantas pessoas não foram ricamente abençoadas por trabalhos iniciados por casais assim, como a dona Otília, o senhor Cílio, como outras pessoas? Então aí eu passei a refletir: como nós podemos fazer para que a igreja continue firme na palavra de Deus? Continue firme na sã doutrina. Então eu busquei alguns textos, uma pregação que eu escutei uma vez de um pastor, numa formatura do JMC. Isso tocou muito, e vocês vão entender o porquê, que me chamou muita atenção essa pregação. E aí eu vi na vida de Paulo, nas suas pastorais, várias instruções que ele dá ao seu povo, aos seus discípulos, as pessoas pelo qual ele andava e ele ensinava, como eles deveriam ser, para que a igreja de Cristo continuasse firme na sã doutrina. O texto que vamos ler está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado senão lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra aqui aberta e lida, que por si só tem poder, Senhor. Te pedimos, ó Pai, te peço que nesta manhã, apesar de mim, Senhor, a tua palavra seja pregada fielmente, e que irmãos aqui, com o auxílio do teu Santo Espírito, possam entendê-la, possam assimilá-la e possam usá-la, ó Pai, em seu dia a dia. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos mais ou menos 64 depois de Cristo. Paulo estava preso. Após deixar Timóteo na sua quarta viagem em Éfeso, ele é preso em Roma pela segunda vez. E de lá da cadeia, de lá da prisão, ele escreve essa carta a Timóteo, instruindo ele a respeito de algumas coisas. Timóteo era conhecido como um pouco medroso, talvez eu me identifique um pouco com ele, nesse aspecto, e Paulo usa a sua carta, usa a sua experiência para incentivar Paulo no seu trabalho, para que a sã doutrina continuasse a ser pregada nas suas igrejas, nas igrejas pelo qual eles passaram durante as suas viagens e instituíram no seu caminho. Então ele começa a dizer, aí no começo ele já vem: tu, pois, filho meu, fortifica-te. Filho meu é Timóteo, como ele tratava Timóteo. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então a primeira coisa, a graça em Cristo Jesus, é lá que ele tem que se pautar, é lá que ele tem que observar. Não é em outras coisas, ou nas palavras, ou no poder, ou alguma coisa que ele possa ter, mas é em Cristo, ali que ele tem que se fortificar. E ele continua: e que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir as outros. Esse era o objetivo. É isso que ele queria que ele fizesse, que instruísse outras pessoas
assim como ele fez com Timóteo, para que ele faça isso com outras pessoas. Como eu disse, foi uma pregação que eu escutei há muitos anos atrás, numa formatura do JMC, do seminário. E a palavra pode ser muito específica para ministros do Evangelho, mas eu vejo que tem uma abrangência mais universal, porque todos nós somos responsáveis pela transmissão da palavra de Deus. Todos nós, nas suas atribuições dentro da igreja ou nas suas atribuições civis, temos responsabilidades na transmissão da palavra de Deus. Então ele vem e traz 3 exemplos, 3 coisas que a gente possa lembrar e usar na nossa vida cristã, que é o soldado, o atleta e o lavrador ou o agricultor. Bom, então já viram por que chamou muita atenção para mim quando eu escutei essa palavra. Quando ele falou soldado, já me chamou a atenção, já fiquei meio alerta. Aí você começa a prestar até mais atenção, não que eu não estava prestando, mas você fica mais alerta quando escuta. Aí eu fiquei pensando, por que um pastor gago, que ele é gago, um pastor gago, reverendo Calheiras, que está sofrendo acho que muito com câncer, está falando do soldado. O que ele sabe de um soldado? Como que ele sabe? O que Paulo sabe da vida de um soldado? Aí eu vi que ele sabe muito. Paulo, como eu disse, estava preso. Que alguém que conhece a vida de um militar do que um cara preso? Está lá o dia inteiro só vendo a vida de um militar. Então ele conhece muito. E aquele pastor me chamou muita atenção com as palavras dele. Então ele diz assim, no primeiro exemplo que é do soldado: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu serviço, o objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Quando o reverendo Donizete me convidou e disse que eu traria a mensagem dessa manhã, eu fiquei pensando em algumas coisas, pensei nesse texto e pensei em alguns exemplos. Mas Deus, pela sua vontade, fez com que o meu exemplo mudasse ontem de manhã. Quando eu acordei, vi algumas mensagens no meu celular e vi que mais um colega de serviço, mais um amigo, tinha sido tombado em combate. Para quem acompanhou algumas redes sociais minhas, eu postei uma mensagem, uma foto dele. É um policial que não vou entrar em detalhes aqui para não chocar os irmãos, mas em serviço, em combate com alguns ladrões, ele foi abatido. A foto que eu postei dele tinha uma criança de 7 anos. E essa criança não vai ter o pai quando ele se formar. Não vai ter o pai quando ele for casar. Quando ela for casar. O soldado Lourenço era um amigo desde a época do quartel, quando nós estávamos na academia militar. E eu trabalhei com ele durante 14 anos, até que ele foi trabalhar na Zona Leste e eu fui para a Assembleia Legislativa. E esse policial, ele não olhava para as coisas da vida quando ele estava no seu serviço. O objetivo dele era satisfazer aquele que o arregimentou. É o maior exemplo que eu posso ter hoje para mostrar para os irmãos como é a vida de um cristão. No momento que ele estava trabalhando, ele não olhava para a sua família. Eu vou para lá, mas lá é perigoso. Eu tenho uma filha para criar. Eu tenho outros objetivos dentro da minha vida, de ter outro filho. Ele não pensava nisso. Ele só pensava em fazer o seu serviço. Esse era o seu objetivo. Igualmente é a vida de um cristão. Olhar para aquele que nos arregimentou. Lógico que, como eu disse, a palavra é mais voltada para os ministros, que deixam as suas vidas, algum outro trabalho secular, para se dedicar 100% à vida cristã, ao evangelho, à pregação, a uma igreja. Mas, como eu disse, cabe para nós também. Como que estamos sendo na nossa vida? Como que cada um está sendo na sua vida dentro da igreja, nos seus afazeres. Não vamos deixar de trabalhar, de fazer as nossas coisas, mas quantas futilidades, quantas coisas que têm atrapalhado o seu desempenho na igreja, o seu desempenho no seu serviço para com Deus. O nosso objetivo é satisfazer aquele que nos arregimentou, aquele que nos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. Então esse é o primeiro ponto, trabalhar de todo o coração, como um militar trabalha. Ele não pensa, ele não olha para trás, ele não olha para a sua vida, ele olha somente para
aquele que o escalou, o seu comandante. E é assim que devemos orar também. De todo o nosso coração devemos trabalhar. Então ele continua no versículo 5, ele continua com o exemplo do atleta. Igualmente o atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. Temos que competir segundo as normas. Um atleta tem que competir segundo as normas. Senão ele não recebe a coroa, ele não recebe o prêmio, ele não recebe a medalha. Esse pastor me chamou a atenção com um exemplo, e eu busquei outros exemplos. Com certeza existem exemplos melhores ou maiores do que o que eu vou falar, mas Lance Armstrong, um ciclista americano, é muito interessante a vida dele, é impactante, porque esse homem com 20 anos já era campeão mundial de ciclismo. Campeão mundial de ciclismo. Aos 23, ele descobre que tem um câncer. Um câncer tão grande que começa a espalhar dentro do seu pulmão e no seu cérebro. Pouco tempo de vida ele tinha. Mas, apesar de tudo, ele vence esse câncer. Ele abre uma associação que cuida de pessoas que têm câncer. E ele volta a treinar ciclismo, apesar de todas as dificuldades que ele passou. Esse homem, depois de alguns tempos treinando, ele vence 7 vezes a volta da França, a volta mais difícil do ciclismo. 7 vezes seguidas ele vence. E depois de se aposentar, alguns rumores aparecem e esse homem é flagrado no doping. Os exames dele foram levantados e foram vistos e ele foi pego no doping. Lance Armstrong, depois de uma vida totalmente dedicada, depois de vencer uma doença tão terrível, ele luta e ele consegue vencer uma das provas mais difíceis do ciclismo por 7 anos seguidos. Mas ele não lutou segundo as normas. O que aconteceu com ele? Perdeu todos os títulos que ele tinha. Todos os títulos, e foi banido para sempre do esporte, porque ele não lutou segundo as normas. E é assim que tem que ser a nossa vida cristã. Lutar segundo as normas. Não tem nada a ver aqui com a salvação. Eu até peguei um texto aqui de John Stott, ele diz: além disso, não pode haver outro modo de viver, que ele está dizendo. Não porque a lei poderia nos justificar, mas sem a lei damos evidência de nunca termos sido justificados. Temos que lutar segundo as normas. A competição, a corrida cristã é longa, a corrida cristã é árdua, é difícil. Assim como um atleta, temos que começar a carreira cristã, temos que começar a nossa corrida cristã de forma honesta e terminar desta mesma forma. Esse é o nosso objetivo. Faça com fidelidade, ensine a verdade às pessoas. Professores da escola dominical, pastores, presbíteros, missionários, pais, quando estiver ensinando as suas crianças, ensinem a verdade. Não burle o sistema, não burle a palavra de Deus. Não fale coisas que não estão na palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é obedecer às normas. E as normas estão aqui. Nossa única regra de fé e prática: a Bíblia, a palavra de Deus. Essas são as normas. Lute para que isso continue firme na nossa igreja. A sã doutrina, para que mais 40, 50, 60 anos a gente seja lembrado ainda e a nossa igreja esteja crescendo, frutificando, dando frutos para a honra e glória de Deus. E por último, o lavrador, ou o agricultor, é o versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Aqui o trabalho no original, eu não vou me ater a falar no original, são comentários que eu li, mas o trabalho aqui desse agricultor é um trabalho árduo, um esforço intenso, um desgaste contínuo. É assim que tem que ser o trabalho de Deus, o trabalho do cristão, um trabalho contínuo. Já viram um agricultor? Já foram para aquela região de Suzano, Mogi? Aquele senhorzinho, normalmente um japonês, trabalha de sol a sol, dia a dia. Ele tem que cuidar sempre, ele tem que estar sempre atento em tudo que ele for fazer. Em toda a obra dele que ele está fazendo ali, ele tem que estar sempre junto, vendo se não tem praga, vendo se está certo, se a terra está arada direito, se está tudo certinho crescendo. Se ele não trabalhar arduamente, se ele não trabalhar com desgaste contínuo, ele não vai ter frutos. Deuteronômio 26 diz assim, quando o povo estava indo para a guerra, Deus estava mandando eles a pelejar na guerra. Em um certo momento diz assim: qual homem que plantou uma vinha e ainda não desfrutou?
vá, ou volte, né? Torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outrem a desfrute. Então, desde o Antigo Testamento, o agricultor, aquele que plantava, aquele que colhia, tinha que ser sempre o primeiro a aproveitar. Porque pensa num homem que fazendeiro, que ele planta e ele vende tudo e ele não come. Ele não tem o que comer, vai ficar fraco, não vai conseguir continuar trabalhando. Por isso que ele é o primeiro a participar dos frutos. E assim tem que ser também na vida cristã. Nosso trabalho no Senhor tem que ser árduo, tem que ser contínuo. A vida de um pai, eu vejo muito agora com o Gabriel, tem que ser contínuo, o tempo todo falando não, ensinando e exortando e chamando a atenção para que ele caminhe de uma forma correta. Temos que colher nossos frutos. As crianças estão vendo os frutos do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23, é isso que diz. Nós já vimos amor, alegria, paz e a palavra difícil, longanimidade. Longanimidade, até engasguei para falar. São esses os frutos que temos que colher dentro da nossa igreja. Professores da escola dominical têm que colher esses frutos dentro da sua sala. Ver crianças crescendo com amor, alegre por estar na igreja, tendo paz com todos, sendo longânimo. Os pais que criam seus filhos, uma mãe que vive uma vida de oração e ensina seus filhos e vê ele crescendo e dando frutos e ajudando dentro da igreja e trabalhando, é uma bênção, meus irmãos. É um conforto para as nossas vidas. Então, trabalhar arduamente para poder ter frutos, mas não trabalhamos com esse objetivo somente. Às vezes, na vida de uma pessoa, na vida até de um pastor, de um missionário, não teremos frutos, não sabemos o que Deus tem proposto para nós, mas nós sabemos que nós temos que trabalhar para o Senhor. Esse é o nosso objetivo. Eu fico imaginando, teve uma vez nós fomos eu olhei para dizer, eu lembrei, nós fomos na igreja do reverendo Felipe Camargo, meu cunhado, e aí lá na pregação dele ele citou, ele falou algumas coisas, ele apresentou a gente, e quando ele chegou na Diz ele falou, essa era a minha professora na escola dominical. Apesar de ter ficado brava, né, por ter denunciado a idade dela, é que ela começou cedo, né? Imagina o coração da Diz, de alegria de ver o seu aluno sendo um pastor de uma igreja. Imagina aquele senhor que chamou o reverendo Donizete quando ele era criança, lá em Rio Grande da Serra, para ele ir na igreja. Hoje, se ele tivesse sentado aqui vendo o trabalho do reverendo Donizete nessa igreja, certamente ele estaria feliz. É na vida de cada um. É uma mãe que olha um filho crescendo e fala, obrigado, Senhor. Graças a Deus pela sua vida. Graças a Deus. Trabalho árduo, contínuo na vida de um cristão. Quero terminar com mais uma história, mais um exemplo. O próprio reverendo Felipe, meu cunhado, no dia do nosso casamento, no meio da Raquel, ele terminou mais ou menos assim a mensagem dele. Nem sempre o casamento de vocês vai ser que nem uma propaganda de comercial daquela margarina famosa. Nem sempre o casamento de vocês vai ser tão perfeitinho que nem lá. Aquele cafezinho com a fumacinha, aquela torradinha com a manteiga escorrendo, aqueles filhos todos lindos e comportados, sentadinhos na mesa, a esposa toda arrumada, o marido senta, todo mundo quieto, sem fazer bagunça. Nem sempre o casamento de vocês serão assim. Aí depois eu conversando com o reverendo Donizete sobre a mensagem, e aí a gente conversou, né, pastor? E ele falou para mim assim, olha, eu vou falar para você. E aí eu estou falando agora, não importa se nem sempre a minha vida com a Raquel vai ser como uma propaganda de margarina. Pode ser que às vezes o Todd que ela faz para mim não está do jeito que eu gosto. O pão não esteja tão quentinho e não tenha nem margarina para comer. Mas o que importa é que eu estarei com ela sempre. Eu prefiro estar com ela, mesmo que não seja uma propaganda da margarina tão perfeita. E o que eu quero dizer com isso? Não importa se eu terei frutos. Se eu verei nessa terra aqui frutos, o que importa é que eu estarei aqui com cada um de vocês. Eu estaria aqui na igreja, trabalhando arduamente, sem às vezes não ver alguns frutos do nosso trabalho ou do meu trabalho, porque eu saberei que eu receberei a vitória, eu receberei os louros da vitória quando estiver com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar esse trabalho na igreja, dia após dia, como um bom soldado,
que não olha para as coisas da vida, mas para aquele que o arregimentou, para aquele que o escalou. Lutemos conforme as normas, sem burlar as normas, e sejamos como um agricultor que trabalha arduamente para colhermos os frutos, para a glória de Deus. Amém.